busquei entre eles um homem que estivesse tampando os muros e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse, mas ninguém eu achei. Então, irmão, tarde mais uma vez, irmão, boa noite. O Senhor, Ele buscou alguém que estivesse perante a Ele, perante ao Senhor, na presença do Senhor, buscando a Deus, para que Ele não destruísse aquela terra, mas ninguém lhe achou. Então, naquela época, a corrupção entre os líderes estava muito grande entre o povo, né, de Judá, que ele não encontrou uma só pessoa que estivesse na posição para que ele não destruísse aquele lugar, para que aquele lugar não fosse levado a cativeiro. Alguns morressem a espada, outros fossem levados, né? Outros ficassem cativos, outros ficassem dispersos pela vida, porque ele não encontrou ninguém. E às vezes acontece no dia de hoje, as situações que estão acontecendo no país, a situação que está acontecendo, né, nos lugares, a situação está acontecendo nas famílias, a situação às vezes pode também acontecendo no meio da igreja, mas não tem às vezes ninguém na brecha ali para estar alguém orando, intercedendo, até que o Senhor traga a resposta. Então o Senhor esperou que alguém estivesse tampando o muro, fechando as brechas para que ele não destruísse, entendeu? Então eu percebi que essa pessoa que nós estamos orando, essa ovelha que chegou até nós, aleluia, entrou várias pessoas na brecha por ela, e Deus reverteu o quê? O quadro. Então, irmão, para Deus nada é impossível, não existem situações que Deus não possa reverter o quadro através de oração, através de alguém que esteja diante dele, perante a ele, a favor daquele lugar. Você vê que o Senhor tinha utilidade muito grande com quem? Com Abraão. E Deus, no seu pensamento, dizia: vamos destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, mas eu tenho que botar essa igreja de Abraão. Isso é intimidade. E quando você tem intimidade com Deus, Amós 3:7 se cumpre, que Deus não faz nada antes de revelar às tuas servas, aos teus profetas, aquilo que vai acontecer. Deus revela antes. O que está faltando hoje, irmão, é disciplina, é intimidade com Deus, é comunhão com Deus, é nós estarmos mais diante dele, né? Você vê que eles estavam aqui, aleluia, as coisas do mundo, as coisas mudando ali, estava tão grande envolvida ali no povo de Israel, que eles não teve discernimento, não tinha ninguém ali que pudesse verdadeiramente se aproximar diante do Senhor, de fato, verdade, em espírito de verdade. Estavam todos apostatados, estavam todos afastados da presença do Senhor. Você vê que quando Jeremias vinha trazer a profecia contra eles, ele se revoltava, botava Jeremias no calabouço, achava que aquela profecia não ia acontecer. E aconteceu, irmão. Hoje está faltando mais posicionamento de cada um de nós diante do Senhor. Aí vem a causa perante nós, que Deus quer que chegue até nós, mas às vezes o último está diante de Deus. E a Bíblia fala lá em Filipenses 4:6, para nós não ficar ansiosos com coisa alguma, mas antes que a nossa expressão seja conhecida diante de Deus, em oração, em súplica, em ação de graça. Tem que dar, irmão, as coisas conhecidas diante de Deus, para nós ver o mover de Deus. E ali, irmão, veio a indignação de Deus contra aquele povo ali. Deus se indignou contra eles, porque ele procurou ali e não encontrou. Mas quando a notícia chegou para Abraão, que o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão lembrou que tinha um. E o que foi que Abraão fez? Ele ficou diante de quem? Deus quer que você fique diante dessa situação aí, para ele reverter, para ele passar o milagre, para ele mudar o cativeiro financeiro, para ele dar com presença, para ele fazer o milagre acontecer, para ele por hora mesmo, para ele, aleluia, reverter
situações da medicina. É muito fácil dizer que Deus vai além da medicina, que a mão do homem não vai à mão de Deus, mas será que nós estamos diante de Deus para aquilo? Irmão, eu lembro que um amigo meu, pastor, há muitos anos, ele ficou sabendo que uma pessoa ia operar de câncer, e esse câncer era muito, né? Ele não disse para ninguém, nem. Ele entrou diante do Senhor, ficou diante de Deus. A pessoa também não era evangélica, né? E começou a orar, o quê? E jejum. No dia da cirurgia, quando procurou, cadê? Glória! Irmão, quando nós estamos diante do Senhor, Ele faz sinais, prodígios e maravilhas. João e Pedro, ele teve uma atitude no coração de subir ao templo para estar diante de quem? De Deus. Mas antes de ele entrar no templo, o milagre aconteceu. Aquele paralítico, aquele coxo, foi pedir mola a pegar João. Ele disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas eu estou diante de Jesus Cristo. Levanta o quê? E anda. Então Deus está procurando alguém que esteja diante dele mesmo, para que ele manifeste a glória, para que ele manifeste o milagre dele. Há uma mentira aí que fala que paralítico não anda mais, que morto não ressuscita, Irmão, Hebreus 13, 8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Às vezes que mudou, somos nós. Se o Senhor nos colocasse por avesso, vamos falar isso, e perguntasse: pastor, você está orando quantas vezes ao dia? Está lendo a Bíblia quantas vezes ao dia? Está jejuando quantas vezes na semana perante a mim? Se o Senhor nos colocasse, irmão, como é que nós estamos diante do Senhor? E o Senhor é aquele que nos sonda, é o que nos conhece. E aqui está dizendo que ele procurou mesmo, que estava tampando o muro, que estava fechando as brechas perante a ele. E o texto fala que a ninguém ele encontrou. E Deus ele quer encontrar cada um de nós, irmão. Porque quando você está ali, tampando as brechas, tampando o muro, ainda que o inimigo tenta mudar os valores para ocultar, mas não prevalece, porque o Senhor está com você ali. Oh, aleluia. E aí o que acontece? Abraão começou a interceder. Quando a notícia chegou até ele, Deus está dizendo que vai chegar uma notícia para até você, você tem que começar a interceder. Você vai ter que começar a colocar diante dele, né? E você vai ver a boa mão do Senhor ao seu favor. Então, eu disse: eu sou pós sim, se tiver 45, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Deus disse: por amor de Deus eu salvarei. E aí ele pagou. Mas eu acredito que se Abraão dissesse: se tiver 9, se ele fosse até eu não destruí a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque quando Abraão ele intercede, ele não intercede somente por ele intercede por toda a Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu por toda aquela população. Ele clamou por todos, mas só que ele parou em 10. E só tinha um justo naquela cidade. E o justo que era naquela cidade era quem? Era Ló. E aí o Senhor mandou os anjos, né? Os anjos, você vê que aquela cidade não tem um pecado nada, que eles queriam ter contato com aqueles anjos. E os anjos colocou cegueira neles e arrastou Ló e a sua família, pediu que não olhasse para trás. E a mulher não olhou para trás e ficou escandalizada. Então, irmão, vamos estar perante o Senhor. Eu sei que as demandas da vida, eu sei que o mundo nos sufoca, aleluia. Eu sei que as coisas não estão fáceis no século XXI, mas vamos preparar o precioso tempo para o nosso tempo. Deus, esse tempo é meu e seu, né? Amém? Como Pedro fazia ali até o tempo de orar, ou no seu quarto, ou no seu, né? Na sua hegemonia, aquele momento seu e Deus. E quando uma notícia, se coloque perante a ele, se colocar diante do Senhor. É igual o profeta, como aquela nação eu contra ele, Ciro,
Senaqueribe deu para destruir a Síria, ou para destruir Israel, o rei não tinha mais força. O exército, depois que ele fez, ele foi para a casa de Deus, pegou a carta de afronta e apresentou a carta diante do quê? Do Senhor. E o Senhor disse: a peleja não é mais do que sua, a peleja é minha. Só o exército não foi 184 mil de vezes, por quê? Que o Senhor destruiu, e ele não foi derrotado dentro da sua própria nação. Então Deus está dizendo para alguém aqui: se coloque perante a mim, eu quero fazer coisas grandes na sua vida, sinais, prodígios e maravilhas. Quero te instalar, quero te bloquear, quero abençoar, quero fazer algo como você não pensa. E Deus quer fazer algo com você que você não pode fazer com você mesmo, mas através da oração você vai ver o grande mover de Deus. Eu profetizo que vai haver um grande mover de Deus, e você vai fazer o que Abraão fez, se colocou diante do Senhor. Não vai fazer como aquele povo que o Senhor procurou, que o Senhor foi atrás e a ninguém encontrou, tampando o muro nem fechando brecha, a ninguém achou. Mas o Senhor está dizendo assim: eu estou falando contigo o que eu quero fazer. Quando Deus está pedindo algo para nós, é porque Ele quer fazer algo tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor implorou, o Senhor tirou o nó daquela cidade, e o milagre aconteceu. E o Senhor quer que o milagre também aconteça sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé diante dele, irmão, e colocar algumas coisas diante do Senhor. Comece a colocar as suas coisas diante do Senhor, não importa. Fale você e Deus aí agora. Comece a falar com Deus. Deus, em nome de Jesus, o Senhor procurou alguém que estivesse na brecha, alguém que estivesse levando o muro, alguém que estivesse diante de Ti para não destruir a cidade. Aí ninguém encontrou, Senhor, mas nós estamos aqui hoje para interceder por nós mesmos, para interceder pelas causas que o Senhor conhece. O Senhor conhece o nosso secreto, o Senhor conhece os nossos escondidos. Tem causas, meu Pai, que para nós é impossível, Pai amado, mas nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu trabalhar, nós cremos no manifestar do Teu agir. A Tua palavra diz que antes que fosse o que o Senhor é, ninguém pode escapar das Tuas mãos, operando, Senhor, quem quer tirar. Então tire todo o bloqueio espiritual, Pai, na vida desta pessoa, tire toda a negatividade, entra nessa conta bancária, entra nesse sonho, entra nessa reforma, entra nessa família, continue entrando naquele hospital, Senhor, na vida de Ivonete Bonfim Oliveira. Nós queremos, visita seus filhos, meu Deus, assim como o Senhor tocou na sogra de Pedro e a curou, meu Deus, toca naqueles filhos e cura a tua serva, aquelas pessoas que estão orando por ela, Senhor, que dobre a oração, que dobre o jejum, que não seja por força nem por violência, meu Pai, mas possa ser impulsionado. Se uma vez que a notícia chegou até nós, Senhor, que nós possamos estar clamando: Senhor, libera o milagre nesta noite, libera a vitória nesta noite, Pai amado. O Senhor não desejou que o povo estivesse em cativeiro, mas eles não estavam, Pai, posicionados. Eles estavam envolvidos com as coisas do mundo, eles estavam envolvidos com as coisas das terras. Os profetas também não estavam posicionados, Pai, os líderes também, mas ali, Pai, o Senhor quis trazer aquele despertamento. Pai, todo avivamento tem que ter um despertamento. Muito obrigado, Pai, que o Senhor nos despertou. Tire toda a debilidade, toda a fraqueza, e que nessa madrugada, Senhor, nós possamos colocar tudo perante o Senhor, tudo diante de Ti, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, entregamos mais uma vez a água plena e honesta nas Tuas mãos, no Teu altar, entregamos, meu Pai, a sua família, entregamos o que está orando, o hospital, os médicos, entregamos tudo nas Tuas mãos, porque nós cremos no poder da oração. Seja feita a Tua, sempre a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém.